Sim, boa tarde, professor Júlio. Agora eu consegui entrar. Boa tarde, Tudo Estela. Tudo bem? Boa bem? tarde a Tudo todos os ótimo. presentes. Bem, Júlio, e vocês aí, tudo bem? Bem-vindos todos à USC. Estou vendo aqui várias carinhas novas, né, professor Júlio? Temos Tem convidados várias. hoje. Então, Temos. Todos muito bem-vindos à USC, viu? Boa tarde. boa tarde. E obrigado pela presença de hoje, Estela. A Estela, para os meus convidados de fora, é a coordenadora do curso de Direito da USCS. Uma alegria, professor Júlio, participar do lançamento dessa obra que a gente considera tão importante, que venham muitas outras e que a gente possa fazer vários outros lançamentos, Júlio, se Deus quiser. Digamos que está nos planos vários outros lançamentos. Está no forno, né? Que eu estou sabendo. Tá no forno vários outros lançamentos. Que bom. Professora Maria Garcia, querida, uma alegria poder recebê-la, vê-la bem, saudável, disposta, cheia de vitalidade como sempre. A última vez que nos vimos na USCS foi em 2019, já estávamos com muitas saudades da senhora. E aí é uma alegria quando o professor Júlio disse que a senhora seria a convidada especial da noite. Eu não poderia deixar de recebê-la, ainda que nesse formato virtual, para poder vê-la e ouvi-la um pouquinho mais, porque é sempre uma alegria para nós tê-la conosco, seja de que jeito for. Muito obrigada. Bem-vinda uma vez mais, portanto, quero saudá-la e dizer da nossa alegria, da nossa felicidade, a senhora que é uma grande referência para todas nós, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, tê-la conosco, a senhora que é uma referência, que é um grande exemplo para todas nós, é uma grande alegria. Para os rapazes, para os homens presentes também, tenho certeza que vão se encantar com a professora Maria Garcia, porque ela é verdadeiramente encantadora. Professor Júlio, parabéns pelo lançamento de mais uma obra tão importante para as nossas crianças, que precisam ser cada vez mais bem encaminhadas, bem direcionadas, bem informadas, bem orientadas. Então, quero cumprimentá-lo, quero agradecê-lo por ter escolhido a USCS num formato virtual para fazermos a live do lançamento do seu livro, e que seja mais um de uma grande coleção de obras importantíssimas que o senhor vem a lançar. Então, quero dizer da minha alegria de participar desse evento. Sou uma espectadora, devolvo a palavra ao nosso anfitrião, ao autor da obra, que será lançada nesta noite, Direito do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor para Crianças, depois da Constituição, né, Júlio, para crianças, e que seja a segunda aí de uma fila que venha na sequência. Muito obrigada por ter escolhido a USCS para esse lançamento. Lhe desejo muito mais sucesso. Quero saudar todos os presentes e dizer que são todos muito bem-vindos. A minha alegria esta noite é bastante grande em receber todos vocês. Muito obrigado, Estela, pelas suas palavras gentis. E eu também agradeço ao USCS pelo apoio, né, nesse lançamento virtual, nessa nova modalidade de lançamento de livros, né? Não temos aqui aquele lançamento normalmente na livraria ou na própria instituição de ensino, mas que bom que estamos aqui, ainda que de maneira virtual. E eu não vou me alongar, porque eu sei que a professora Maria Garcia tem compromisso, então eu vou passar a palavra para ela, e aí depois eu falo algumas palavras para todos. Professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, boa noite. Agradeço imensamente este convite tão honroso de lançamento de livro. Livro é uma coisa extraordinária, nunca desaparecerá. É o prazer de lhe carregar um livro com a gente, levar para onde a gente for, sem ter que ligar, sem puxar botão nenhum, é uma coisa extraordinária, que a gente leva onde for. Então, agradeço profundamente esta oportunidade e cumprimento o professor Júlio Hidalgo por ser um precursor. Tem a Constituição em quadrinhos, uma coisa linda, linda. Temos de reeditar, professor, essa obra tão importante para o Brasil inteiro. E o que ele tem de precursor mais importante é se dirigir às crianças. E mais, dirigir-se com obras
legais, a Constituição, o Código do Consumidor, porque é evidente que temos escritores maravilhosos de literatura infantil. Todos sabemos, coisa linda o Brasil, mas essa questão de a parte legal, a parte jurídica, levar já a criança um primeiro entendimento do que é Constituição, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, vejam, é um precursor extraordinário, professor, e eu cumprimento por isso, com muito prazer, muita honra, de participar dessa outra obra de Vossa Senhoria para crianças, para crianças. Eu vou me ater, eu tenho uma reunião da faculdade que eu leciono, e em seguida eu tenho uma aula online de biodireito e bioética. Então, estou realmente com os compromissos bem da nossa área, da área da educação. Mas eu quero ressaltar 2 ou 3 aspectos de importância desse livro, da importância desse livro. Primeiro, 2 ou 3 pontos apenas. O primeiro ponto é, já disse, para crianças. Segundo ponto, literatura séria, o Código do Consumidor, a Constituição, mas educação é o problema básico da democracia. Eu gosto demais do professor Sampaio Dória, da USP, já muito falecido, tem um texto lindíssimo sobre educação, e ele termina dizendo: educação é o problema básico da democracia. E por que educação? Porque educação é o caminho do conhecimento. Educação é o caminho do conhecimento, o caminho da procura da verdade, conhecimento de si mesmo e do mundo. Então, a educação, que tem várias modalidades, pessoal, familiar, social, política, educação política. Então, ela é um fator de liberdade do ser humano. André Gide, o grande escritor francês, diz: educação é liberdade. Por quê? Ela leva ao conhecimento e o conhecimento liberta o indivíduo. Por isso, esse livro, Código de Defesa do Consumidor, para crianças, contém valores básicos. Não é um mero lançamento infantil. Primeiro, trata de educação, caminho do conhecimento. Segundo, dirigida às crianças, valor inestimável da nossa sociedade. Terceiro, ensina assunto atual, necessário de conhecer, os pequenos consumidores e como eles são consumidores. Quarto, atinge os adultos. O adulto vai ler, professor, não tenha dúvida. Os adultos vamos ler esse livro com maior encantamento, porque não é só ler um tratado de direito do consumidor ou o Código do Consumidor. É um livro para crianças, a nossa criança. Você sabe que na psicanálise nós temos ainda a nossa criança. Então, é muito importante isto. Atinge os adultos. Tem conteúdo jurídico. A criança vai aprender coisas que depois, eventualmente, irá aprender de novo como adulto. Tudo para a criança, que é o personagem mais importante de nossas vidas. De maneira, professor, que eu só posso agradecer novamente, muito feliz por rever amigos e felicitá-lo pela sua atitude de precursor da literatura infantil jurídica. A criança vai conhecer, saber que tem uma Constituição, saber que tem um Código do Consumidor. Provavelmente vai ensinar os seus pais ao ler o livro. Então, eu cumprimento, agradeço profundamente, tenho de retirar-me, já estou atrasada, minha reunião começou às 18 horas. Muito obrigada, muito boa noite, queridos. Até uma próxima. Muito obrigado, professora, pelas suas palavras. E, infelizmente, ela vai ter que se retirar, porque ela já tinha me dito sobre essa reunião. Antes, já, quando eu a convidei, nós não esperávamos o problema para que ela entrasse, então, ela já está se retirando, porque ela é extremamente pontual. Eu agradeço muito as palavras da professora Maria Garcia, porque eu tenho uma estima muito grande, mas muito grande mesmo. A professora Maria Garcia, além de ter sido minha orientadora de mestrado na PUC, só para que vocês saibam, quando eu escrevi a Constituição para Crianças, em quadrinhos, por ser, como ela disse, uma obra precursora,
sempre tem aquele receio de como será recebido pelas pessoas. E aí, num sábado, eu estava almoçando com ela, numa sexta-feira, estávamos almoçando depois da aula da PUC, eu e ela. Aí eu criei coragem e contei para ela a minha loucura de escrever uma Constituição para crianças. E ela me disse o seguinte: se você não encontrar uma editora, eu banco o seu livro com o meu dinheiro, porque eu acho muito importante essa obra. Para a sorte dela, eu consegui a editora. Não precisou bancar. Mas foi um estímulo enorme vindo de uma pessoa tão importante para o direito e tão importante para a minha vida. E por isso que eu fiz questão de convidá-la para estar aqui hoje. Infelizmente, foi uma passagem rápida. Mas vejam, eu vou mostrar para vocês o livro, né? Eu acho que a professora podia falar sobre educação. Ela já disse, eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens. Ótimo, então tá. Vejam, esta é a capa do livro. Né? Esse livro, ele é composto de 41 páginas, 21 ilustrações, 41 páginas, 21 ilustrações e 15 histórias, porque é assim que as crianças aprenderão o direito do consumidor, por meio de histórias, de maneira bem lúdica, histórias que simulam o cotidiano da criança, eventualmente até alguma situação pela qual a criança já passou. E só para que vocês tenham uma ideia dessas histórias que eu escrevi, a primeira é, que livro é esse? A primeira coisa que eu entendi é que a criança deveria saber o que era o Código de Defesa do Consumidor e qual a importância do Código do Consumidor. Então tem toda uma história do avô que vai no supermercado com os 2 netos, e os netos perguntam o que era aquele livro que tinha em cima do caixa do supermercado. Depois tem uma história, eu sei onde reclamar, né? Onde a professora bem falou, eu tenho a convicção de que as crianças ensinarão seus pais. A criança é multiplicadora, a criança é sábia, ela vai multiplicar a informação. A garantia, onde eu explico para a criança a diferença entre garantia legal, garantia contratual, deu defeito, e agora? Aliás, essa é uma dúvida de todo mundo, não? Acho que não é só de uma criança, não, essa questão do deu defeito e agora. Quantas vezes a gente tem produto que deu defeito? Qual que é o caminho para se reclamar de um defeito? Ou, por exemplo, quais são os meus direitos quando um produto apresenta um defeito? Né? Ou um prejuízo causado por um serviço, tem lá também um capítulo do prejuízo. Comprei pela internet, tem um capítulo que explica o direito de devolução de um produto que você comprou pela internet, da pequena Esther, a garotinha pequena Esther. Na escola, quais são os direitos do consumidor em relação à escola? Comprando um brinquedo, aí o pequeno Ian Pedro vai aprender, por exemplo, o que é o Inmetro, a importância do selo do Inmetro em um brinquedo. Informações na embalagem, quais são as informações que devem constar em uma embalagem. Venda casada. Aí a criança vai aprender sobre venda casada, que é quando você obriga alguém a comprar um serviço ou comprar um produto, para poder ter acesso a outro serviço, outro produto. Propaganda abusiva, e entre outras coisas é aquela que explora a inocência da criança. Propaganda abusiva, tem um capítulo só sobre propaganda abusiva. Tem outro sobre propaganda enganosa. É diferente da propaganda abusiva. Quem não sabe a diferença vai ter que ler o livro. Responsabilidade por produtos. Qual é a responsabilidade de alguém que vende um produto? Promessa é dívida. Né? Aí nesse episódio, nessa história, o garotinho vai no parque de diversões. E aí, quando ele compra o ingresso, prometendo algumas coisas para ele, depois não é isso que ele encontra, e a gente vai ver lá qual é a solução que ele vai dar para isso. E é propaganda ou não? Uma outra questão também que a criança enfrenta, né? Ela está assistindo lá, quem tem filho sabe, a criança está assistindo aqueles vídeos do YouTube, de repente começa uma propaganda, mas será que é propaganda aquilo? Quais são os direitos nesse tipo de situação? Veja, eu preparei aqui um pequeno vídeo de apresentação para vocês. O livro, você vai abrir o livro. Tem aqui uma reprodução da contracapa, um espacinho aqui para autógrafo. Depois tem a ficha, a catalogação, a publicação. E tem uma frase aqui que eu gosto muito. Uma frase minha, modéstia à parte. E diz que direito não é o que está escrito, direito é o que você conhece. Por quê? Eu acredito realmente nessa frase. Eu acredito realmente que se você não conhece o seu direito,
o seu direito não é respeitado. Na medida em que você não exige esse direito, em regra, esse direito não será respeitado. Por isso que nós temos que conhecer os nossos direitos. E continuando, vamos folhear mais um pouco o livro. Nós temos aqui uma página dupla de agradecimentos. Depois dessa página dupla de agradecimentos, na página 8 e 9, nessa parte de introdução, eu explico para o meu leitor mirim ou para o meu leitor adulto o que me levou a escrever o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Na página 10 e 11, nessa primeira história, que livro é esse? Nós temos aí o avô explicando para os dois netinhos no supermercado. Que livro é esse? Código de Defesa do Consumidor. Qual é a função do Código de Defesa do Consumidor que tem lá no caixa do supermercado? Na página 12 e 13, na história Eu Sei Onde Reclamar, a pequena Alice está explicando para os pais onde que eles podem reclamar de um móvel que não foi entregue. Então, ela vai dizer que pode ser no PROCON, ela vai dizer que pode ser no Judiciário, vai explicar tudo direitinho para eles como se faz isso. Na página 14 e 15, nessa história de garantia, a mãe vai explicar para as crianças o que é uma garantia atual. E na página 16 e 17, o pequeno Alex está com o carrinho dele quebrado. Está vendo aqui? O carrinho dele quebrado. Eu vou pedir licença para vocês para explicar um pouco mais como é que funciona o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Veja que nesse quadro aqui, esse quadro cinza, nós temos o artigo da lei desse capítulo do defeito e a... Isso, artigo 18, parágrafo 1º, não sendo o vício sanado com prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3, com abatimento proporcional do preço. Aí você pode dizer, mas a criança não vai entender isso direito. Bom, aí vem a explicação, olha só. O carrinho de controle remoto do Matheus quebrou. E então, ele e o pai foram até a oficina autorizada da fábrica. O moço que os atendeu disse, fique tranquilo, senhor Alex. O carrinho do seu filho está na garantia. O conserto não vai custar nada. E no máximo em 30 dias, com o mando do Código de Defesa do Consumidor, o brinquedo estará pronto. E se não tiver conserto? Perguntou o Matheus. Se o brinquedo não tiver conserto, você terá direito a um carrinho igualzinho a este e funcionando perfeitamente. Ou, se você não quiser outro carrinho, poderá pedir de volta o dinheiro que você gastou. Ou ainda, se a gente consertar e não ficar legal, e vocês quiserem, teremos que dar um desconto no preço que vocês pagaram, disse o atendente. E o que você vai escolher? Perguntou o Matheus ao moço da oficina. Não sou eu que escolho o que fazer, são vocês, os clientes, que decidem, disse ele. Matheus ficou feliz com o que ouviu, porque ele sabia que, se o carrinho dele não tiver conserto, que poderá escolher outro igual. É assim que as questões do direito são apresentadas para as crianças no Código de Defesa do Consumidor para crianças, de maneira lúdica, com história, para que eles possam entender os seus direitos de consumidor. E é lógico, eu não vou ficar aqui mostrando todo o livro para vocês, que seria muito cansativo, então eu vou passar da página 17 já para a página 40 e 41, que são as duas páginas finais do livro. Na página 40, você tem uma lista das agências nacionais reguladoras, você tem as agências nacionais reguladoras, você tem exemplos de reclamações, o que eu posso reclamar em cada uma das agências nacionais reguladoras, por exemplo, o link para a reclamação na internet, ou o telefone, se prefere o telefone para a reclamação na internet, para facilitar. Não é só aprender os seus direitos, você tem que lutar pelos seus direitos, para facilitar essa luta pelos seus direitos junto às agências nacionais reguladoras. Na página 41, eu tenho uma lista de capitais dos estados brasileiros, separado por capital com a cidade, endereço, se preferir comparecer pessoalmente, ou o site para fazer a reclamação no PROCON de cada estado. Porque, como eu disse, não adianta você saber dos seus direitos, você tem que lutar. É útil para a criança que vai aprender os seus direitos e é útil para os pais que tem até um guia aqui para poder pleitear os seus direitos. E aí sim, fim do livro. A contracapa do Código de Defesa do Consumidor para crianças. Bom, como é que eu escrevi esse livro? Bom, primeiro,
Esse livro passou pela revisão de 2 pedagogos, passou pela revisão de uma psicóloga infantil e passou pela revisão de várias crianças. Eu mostrei esse livro a várias crianças, dei os textos para eles lerem e eu peguei algumas dúvidas, né, que foram surgindo conforme eles iam lendo, conforme eu apresentava o livro. E vamos fazer uma pequena entrevista. Né? Agora eu serei entrevistado por algumas delas. Oi, meu nome é Júlia e eu queria saber por que você escreve livros de leis para crianças. Por que eu escrevo livro de leis para criança? Bom, primeiro, nós adultos, nem vou falar das crianças, pessoal, nós adultos não sabemos os nossos direitos. Isso é fato. E não pensem que eu, como advogado, sou exceção. Eu também não sei todos os meus direitos. Então, nós não sabemos os nossos direitos. Nós não pleiteamos esses direitos. É aquilo como eu disse para vocês. Aquela frase que eu coloco no começo do livro. Só é direito aquilo que você conhece. O que você não conhece, aquela lei que você não conhece, você não exige e ninguém tampouco vai respeitar essa lei. Mas por que isso, pessoal? Por que será que nós não conhecemos os nossos direitos? Bom, um dos motivos, eu acho que o direito, a instituição do direito, afasta as pessoas dele. Ao invés do direito aproximar as pessoas, ele afasta essas pessoas dele. Por quê? Porque normalmente, tirando os alunos de direito que tem aqui, que estão assistindo, alguns alunos meus, mas normalmente a gente percebe que o direito é apresentado como? Como algo difícil, né? Algo inatingível, algo chato. Existe até um certo, vamos dizer assim, mistério no direito, né? Olha como as pessoas se vestem, as pessoas do direito se vestem de maneira diferente. Às vezes um vocabulário que nem precisava ser um vocabulário tão complicado. E pelo menos eu entendo que isso afasta as pessoas que não são do mundo jurídico do direito. Então, na verdade, essas pessoas deveriam serem aproximadas do direito. Por quê? Porque, pessoal, o direito faz parte da nossa vida. O direito faz parte da nossa vida. Se você é um empregado, você está na empresa, é uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho. Se você está casado, não deixa de ser uma relação jurídica, o casamento. Um contrato, qual de nós nunca assinou um contrato? Todo mundo aqui já assinou um contrato, provavelmente. O direito está presente na sua vida a todo momento. E não deveria ser difícil. Sabe por quê? Porque direito é regra. E a gente aprende desde que é criança. Olha, não pode fazer isso, pode fazer isso. A gente vai para a escola, tem o que pode e o que não pode. Isso também é direito? Também. Direito é regra. Direito é regra. Então, eu entendo que as crianças devem aprender direito desde cedo. Foi por isso que eu resolvi escrever livros de direito. Esse é o segundo, outros mais virão, ainda esse ano eu pretendo lançar mais 2 ainda, né? Outros mais virão. Né? E por que ensinar a criança? Bom, primeiro, porque eu acho que, de um modo geral, as pessoas subestimam muito a capacidade de aprendizado e a curiosidade de uma criança. Subestimam demais isso nas crianças. Isso não é assunto de criança. A criança não vai entender. Bom, primeiro você tem que perguntar para ela se ela quer entender, se ela quer aprender sobre isso. E depois, é lógico, se você vai ensinar para uma criança, você tem que ensinar numa linguagem acessível à criança, pessoal. Comunicação só existe quando as duas partes se entendem. Então, você tem que ensinar em uma linguagem acessível à criança. Às vezes a criança parece invisível, né, no local. Ela quer explicação de alguma coisa, as pessoas não explicam. Deixa para lá, isso não é coisa de criança. Né? Explica para ela numa linguagem, que a minha ideia de explicar o direito para a criança é uma linguagem acessível para a criança. Por quê? Porque a criança tem uma curiosidade natural de aprender. Né? Quem já teve filhos ou quem tem filhos, mesmo quem não tem, sabe que tem aquela época do porquê, não é assim? Por quê? Por quê? Gente, isso é uma curiosidade. A criança tem que aprender é prazeroso. E esse é um dos motivos pelos quais eu entendo que o direito tem que ir até a criança. Ela está aberta às ideias. A criança não tem preconceito. Porque se eu entrar numa sala de aula que não é do direito, por exemplo, e dizer, olha, hoje a aula é de direito constitucional, já tem uma parte da turma que vai ficar com preconceito. Direito é chato, direito é difícil, eu não vou conseguir aprender. A criança não tem isso. Hoje a aula de direito constitucional. Tio, o que é direito? Elas são super curiosas pelo direito. E até foi por isso que eu resolvi escrever esse livro. Além do que, a ideia de ensinar a criança é que a criança é um elemento multiplicador.
ela vai falar para os outros. E a criança não tem vergonha de falar para os outros. A criança não tem vergonha. Se ela aprender alguma regra de direito do consumidor e ela presenciar uma situação em que essa regra não é respeitada, a criança vai dizer, ah, mas não é assim, eu li num livro, eu aprendi no Código de Defesa do Consumidor para crianças, que isso não é dessa maneira. Tem mais uma pergunta aqui. Por que você escreveu esse livro? Ah, Maria Luísa, por que eu escrevi esse livro? Porque, como eu falei para vocês, pessoal, conforme eu fui dando palestras em escolas sobre a Constituição para crianças, as perguntas, eu percebi que as perguntas não ficavam só na Constituição, não ficavam só naquilo que eventualmente eles tinham aprendido em sala de aula, naquelas escolas que adotavam a Constituição. Eu percebi que muitas perguntas vinham do cotidiano das crianças. E muitas perguntas desse cotidiano eram perguntas relativas ao direito do consumidor, porque ela ia na cantina da escola, porque ela ia com a mãe e com o pai comprar o material escolar, porque ela ganhava uma mesada, e aí ela já era uma consumidora, né? Quer dizer, na verdade era uma consumidora não, porque nós somos consumidores desde que nascemos, né? Nós somos consumidores desde que nascemos. Aliás, eu digo o seguinte, a primeira coisa que você faz ao acordar, tirando aquela resposta clássica de criança, o que você faz quando acorda? Abre o olho. Mas tirando essa coisa, a primeira coisa que você faz ao acordar, pessoal, é se tornar um consumidor, é se tornar uma consumidora. Por quê? Você acorda, liga a lâmpada, você já é consumidor de energia elétrica. Você vai lavar o rosto, antes de lavar o rosto, você abre a torneira. Já é consumidor de água. Você acessa a internet para ver se tem recado, para ver se chegou e-mail durante a noite do serviço de internet ou do serviço de telefonia. Nós somos consumidores o tempo todo. O tempo inteiro nós somos consumidores. O dia todo nós somos consumidores. E a criança não é diferente disso. A criança é consumidora. Então, em muitas dessas palestras, eu ouvia perguntas relativas ao direito do consumidor. E é por isso que eu resolvi escrever o Código de Defesa do Consumidor, até porque a criança aprenda os seus direitos, aprenda os seus deveres de consumidor, que não são só direitos, para que ela possa ser uma cidadã mais participante da sociedade. Essa é a minha ideia. E para que ela perca o direito, o medo do direito. As pessoas têm medo de pleitearem os seus direitos como se fosse uma coisa feia. Não, feio é não respeitar o seu direito. Então, eu também escrevo livros de direito para as crianças para que elas percam esse medo de pleitearem os seus direitos, porque elas sejam mais participativas na defesa desses direitos. Então, por isso, a Maria Luísa, que eu escrevo livros de direito, por isso que eu escrevi especificamente o Código de Defesa do Consumidor, porque todos nós somos consumidores o dia todo. Ó, nesse exato momento, nós todos temos uma condição de consumidores do serviço de internet. Sem nenhuma exceção. Todos, as mais de 100 pessoas que estão aqui nessa live, são consumidoras do serviço de internet. E quantos serviços será que você ainda vai consumir? E, ó, nem estou falando da energia elétrica, que você também está consumindo, a não ser que você esteja no escurinho da sua casa. Quantos serviços ainda você não irá consumir? Quantos problemas de consumidor você não irá enfrentar? E quantos você já não enfrentou? Então, por isso a ideia de escrever esse livro para as crianças. Vamos ver aqui uma última pergunta. Oi, meu nome é Fabrício, tenho 9 anos e queria saber se eu posso ler seu livro. Ó, esse é o Fabrício, ele tem 9 anos. E ele perguntou se ele pode ler o meu livro. O que ele queria saber é o seguinte, qual era a idade apropriada, se era livro para ele, para a idade dele. Porque ele tem 9 anos, ele viu que o livro é todo ilustrado, se era livro para a idade dele. Era essa a dúvida dele. Veja, o livro, se nós vamos pensar nos textos, é um livro mais apropriado para até 12 anos de idade. Mas a partir de que ano, Hidalgo? Olha, a partir do momento que a criança aprende a ler, são histórias bem, vamos dizer assim, explicativas do cotidiano de uma criança. Agora, algo que a professora Maria Garcia falou, eu concordo com ela, e já vivi isso muitas vezes, é que os adultos também vão aprender com esse livro, porque com a Constituição para Crianças, várias vezes, vários pais, professor, sabe que eu aprendi um monte de coisas com meu filho lendo a Constituição para ele, porque ele ainda não tem idade para ler, ou ele gosta que eu leia para ele. Então, Fabrício, sinceramente, eu acho que não tem idade para ler esse tipo de livro. Um livro que te informa, um livro que é de leitura fácil, um livro que é de leitura agradável. Lógico que do ponto de vista, vamos dizer assim, pedagógico,
para as crianças, é um livro indicado até os 12 anos de idade. E se alguém está pensando, né, se alguém está curioso, está pensando, quais serão os próximos livros? Quais serão os próximos livros que o Hidalgo irá lançar? Só acompanhar lá no Instagram, tá? Que quando tiver o lançamento, ou no Facebook, quando tiver o lançamento, eu aviso. Mas eu já posso avisar para vocês, tá? Que será um lançamento entre julho e agosto, e outro entre novembro e dezembro. Então, até o final do ano, nós teremos mais 2 livros de direito para criança. Tá? Eu vou fazer um breve encerramento, pessoal. Tá? Olha, o livro, já para quem perguntou, né, onde que está a venda, você pode comprar direto pelo site www.juliohidalgo, modestamente é o meu nome de novo, .com.br, tá? Está num valor promocional, de pré-lançamento, e por enquanto o único lugar onde você pode adquirir, porque é realmente um pré-lançamento, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esse livro, a gráfica vai me entregar amanhã esse livro, eu até o tenho aqui, mas foi apenas alguns exemplares que a gráfica produziu antes da produção final. Então, o livro vai ficar pronto só amanhã. Então, é realmente um pré-lançamento. Você pode adquirir por meio do www.juliohidalgo.com.br. Quero agradecer, mas muito mesmo, a USCS, que disponibilizou a plataforma aqui para o lançamento, que me deu todo o apoio para o lançamento, principalmente na pessoa da professora Estela Bom Jardim, como eu disse para vocês no começo, é a coordenadora do curso de Direito da USCS, e na pessoa da professora Carla Cristina Vecchi, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Jurídicos da USCS, e que, inclusive, ela juntamente com a professora Estela, né, ambas no mesmo dia, praticamente quase na mesma hora que eu publiquei, entraram em contato comigo e falaram, vamos fazer na USCS, você aceita fazer na USCS? Você quer fazer na USCS? Então foi um convite duplo e eu agradeço muito a ambas, né, por essa oportunidade. Muito agradecido pela presença de vocês, né, porque sem vocês realmente não seria possível fazer uma live, porque live sem pessoas não dá, sem gente não dá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Não vou nomear cada um de vocês, porque seria injusto. Não vou nomear cada um de vocês, porque seria injusto. Então, o meu agradecimento vai de igual forma para todos vocês. Tá? Aqueles que eu conheço, aqueles que até eu não conheço, vi alguns nomes aqui que realmente eu não conheço. Tá? Mas muito obrigado mesmo. Ok, gente? Muito obrigado. Eu vou encerrar. Tá? Eu vou encerrar e, mais uma vez, né, obrigado e tenha uma boa semana.